Muito bom dia, um feliz sábado a todos. Que Deus possa estar abençoando grandemente aí a vida de cada um nesse dia tão especial, né? Um dia onde Deus separou, abençoou, santificou, pensando em mim, pensando em você. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Jó. Gostaria de fazer uma meditação a respeito deste homem, da vida que este homem levou, né? Mas não exatamente de toda a vida dele, mas de um ponto específico que, que chama bastante atenção, né? Que foi um dia onde os filhos de Deus, os anjos de Deus, foram chamados por Deus para ter uma reunião no céu e, e a Bíblia diz que Satanás também foi. E isso causa estranheza para muitas pessoas, porque o que Satanás foi fazer no céu, sendo que já havia sido expulso de lá? Como isso foi autorizado, né? A minha Bíblia, que eu estou com ela aberta aqui, no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 6, a palavra de Deus diz assim: Em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu vou fazer uma pausa aqui. Os filhos de Deus estavam reunidos e veio Satanás entre eles. Os anjos de Deus. Satanás, a gente sabe que foi Lúcifer, um anjo de luz criado por Deus, mas nesse momento ele já não era mais anjo de luz. E no verso 7 continua a Bíblia dizendo assim: quando Deus viu, né, Satanás também ali no meio dos anjos, no verso 7 Deus pergunta: de onde vens? De onde vens? Deus pergunta. Essa pergunta de Deus, de onde vens, você pode ter várias interpretações para ela, ou uma interpretação mais. Quando Deus diz de onde vem, imagina assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo para ver se eu consigo me fazer entender. Imagine que você está dando uma festa, você deu uma festa, e aí você convidou ali as pessoas que você gosta. Mas entre essas pessoas que vieram, veio alguém que você não convidou, alguém que você não tem afinidade, alguém que não era para estar ali, mas está ali no meio dos seus convidados. Aí você no dia seguinte, contando ali para as pessoas da festa que você teve, você fala assim: ah, a festa ontem estava muito legal, estava bacana, olha, veio fulano, o Beltrano também veio, e veio não sei quem. Você começa a contar com entusiasmo as pessoas que ali estavam na festa, e depois você fala: ah, e o fulano também veio. O fulano também veio, deixa claro que esse fulano não era para estar ali. Você falou com alegria de todos os seus convidados: ah, e o fulano veio também. Ou seja, não era para ele estar ali. Quando Deus diz de onde vens, é mais ou menos isso que Deus está perguntando: o que você está fazendo aqui? Quem chamou você aqui? Da onde você vem? E ele fala aqui, ainda no verso 7, de rodear a terra e passear por ela. Quando Deus pergunta: de onde você vem? O que você está fazendo aqui? Ele diz: venho de rodear a terra e passear por ela. Na tradução hebraica original, uma mesma palavra ela pode ter vários sentidos diferentes, né? Por exemplo, amor, né? Existe a palavra amor para nós que é amor, amor e ponto. Mas no hebraico, por exemplo, tem amor filéu, tem amor ágape, tem o eros, né? Que são o amor físico, né? O amor fraternal e o amor de Deus. A palavra amor para nós se resume a amor, alguém que ama alguém. Mas no hebraico não, tem o eros, tem o filéu e tem o ágape, que é a mesma, representado pela mesma palavra, o amor
sexual, físico, que é o eros, o amor fraternal, que é amor de pai para filho, de filho para mãe, de enfim, né? É, de irmão para irmão, amor filéu, que é o amor fraternal, e o ágape, que é o amor de Deus que não existe igual, é o nível maior de amor. E essa palavra que ele fala aqui de rodear a terra e passear por ela, a palavra passear no original hebraico também tem esses sentidos diferentes. E um dos sentidos da palavra passear no hebraico, passear para nós o que é? Quando a gente ouve falar a palavra passear, a gente imagina um passeio no parque, um passeio com a esposa, um passeio com os filhos, um passeio de final de ano, de férias, um passeio numa cidade que você queria muito conhecer. Este é o passeio. A palavra passear para nós tem esse sentido. Mas no original hebraico tem esse sentido e outros sentidos. Passear também identifica que você é dono de alguma coisa. Quer ver um exemplo? Uma história bastante conhecida é quando Davi comete o adultério com Batseba. Se você ler o texto de 2 Crônicas, ali quando acontece a queda de Davi, o adultério de Davi, você vai ver assim que a Bíblia diz assim: todo o exército de Davi, todos os homens de Davi haviam saído para a guerra. E Davi passeava em seu castelo quando ele avistou Batseba tomando banho. Avistou uma mulher formosa tomando banho. A Bíblia diz que ele passeava no seu castelo. Ou seja, o castelo era dele, ele era dono do castelo. E também em Gênesis, quando o homem cai, se esconde de Deus, a Bíblia diz assim: na viração do dia passeava o Senhor pelo jardim. De quem era o jardim? De Deus. Passeava o Senhor pelo jardim, então chamou Adão: cadê você? Né? Aquela história também muito conhecida de todos. Então você vê que quando fala que Deus passeava no jardim, ele está falando no sentido hebraico. Deus era dono do jardim. Quando a Bíblia descreve que Davi passeava por seu castelo, ele era dono do castelo. E quando Satanás diz aqui que ele estava passeando pela terra, ele estava querendo dizer que a terra era dele, que ele era dono da terra. E por que ele dizia isso? Porque no momento em que Eva e Adão decidiram pecar, decidiram desobedecer a Deus, eles entregaram em uma bandeja o planeta Terra nas mãos de Satanás. E ele passou a ser dono, ou pensou ter passado a ser dono da terra. Porque no momento que o pecado entrou, ele se sentiu o governante de toda a terra. Então, quando ele dizia eu passeava pela terra, ele estava dizendo eu sou o dono de lá. Os governantes, todos os mundos estão aqui. Então eu estou aqui também. Um outro ponto, nem tudo que é legal é moral. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Por exemplo, alguém que comete... Imagine que um filho cometa um crime contra seus pais. Crime hediondo contra os próprios pais. Aí ele vai lá para a penitenciária e no dia do pai, no dia dos pais, no dia das mães, esse filho que assassinou os pais, é dado para ele o indulto de dia dos pais. E ele sai, aquela saidinha do dia dos pais, dia das mães. Quer coisa mais imoral do que isso? Uma pessoa que assassinou os pais receber indulto de dia dos pais, dia das mães? É imoral, mas é legal. O juiz que dá essa liberdade, que libera esse marginal para sair nesse dia, é claro que ele não gostaria de fazer isso. É óbvio que ele não gostaria de fazer isso. Se você conversar com qualquer juiz, ele vai dizer que ele odeia ter que permitir isso. Mas é legal, está na lei, que diz que ele tem que ser liberto nesse dia. Então nem tudo que é legal é moral.
ok? Aqui, quando Satanás diz assim, eu estava passeando pela terra, ela é minha. Governantes de todos os mundos estão aqui, então eu estou aqui também. Porque legalmente eu posso estar aqui. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer, quando ele diz, estava rodeando e passeando pela terra. Mas aí tem um ponto interessante. Na continuação, no verso 8 ali, diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para o inimigo? No verso 8, ele estava dizendo, você legalmente não poderia estar aqui, porque você não é governante do planeta Terra, você não é dono do planeta Terra. Mas como assim? Como não? O planeta Terra foi entregue em uma bandeja para mim, quando a tua criação, aqueles que você criou perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, e colocou em um jardim, até então intransponível para o pecado, pecaram e entregaram para mim. Aí Deus diz, mas você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Tem um lá embaixo que não cede às suas tentações. Tem um lá embaixo que não segue as suas ordens. Tem um lá embaixo que não te obedece. Tem um lá embaixo que é contra tudo que você faz. Tem um lá embaixo que você não tem poder para tocar nele, porque ele não abre brecha para você tocar nele. Portanto, enquanto estiver um que resista a você, você não é dono do planeta Terra. E aqui está o ponto-chave da meditação de hoje. Enquanto existir uma pessoa sincera, voltada para Deus, que não cede às tentações do mal, o inimigo de Deus nunca, entenda isso, irmãos, nunca ele vai ser dono do planeta Terra. Nunca. E sabe por quê? Porque existe uma pessoa que resiste a ele, uma pessoa que não cede a ele. Mas essa pessoa tem que ser como Jó. Tem que ser como Jó, homem íntegro. Sabe o que é integridade? É aquela pessoa que vive assim em uma perfeição fora do normal. Tanto é que quando todas aquelas coisas, aquelas desgraças acontecem na vida de Jó, ele morre os filhos, morre o gado, os servos são todos mortos e depois vem aquelas feridas no corpo. E principalmente quando os filhos morrem, né? Todos os filhos estavam lá reunidos em um vento e caiu a casa sobre eles. E toda a riqueza dele se dissipou. Sabe o que Jó disse? O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual homem? Qual homem faria isso? Fala para mim, qual homem falaria essas coisas? Tendo 7 filhos mortos, sendo rico num dia, pobre no outro, sendo sadio num dia e doente no outro, tendo uma mulher que queria que ele morresse. Você continua a adorar seu Deus? Porque você não morre, amaldiçoa de teu Deus e morre. E ainda assim ele disse, porque eu sei que meu Redentor vive e enfim se levantará. Que é isso? Que fé é essa? É esse o tipo de pessoa que, não, que Deus procura hoje e talvez não encontre. Talvez hoje, no mundo que estamos vivendo hoje, nesse tempo ali de Jó, o mundo não estava na mão do maligno ainda. Porque existia um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Já nos nossos dias, eu já não sei se existe esse homem. E talvez hoje o mundo esteja assim entregue nas mãos do maligno. Mas a palavra que Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e enfim se levantará.
está dizendo aqui em algum momento, ainda que hoje o mal esteja dominando esse mundo, porque os homens têm cedido às tentações, pessoas que ontem pregavam, ontem levantavam a bandeira do Evangelho, ontem pregava contra adultério, contra a mentira, contra o roubo, contra assassinato, contra todas as coisas do mal, hoje estão fora dos caminhos porque adulteraram, porque mentiram, porque transgrediram, porque desanimaram, porque não querem mais. Pessoas que levaram centenas de pessoas ao batismo, através das suas pregações, através da sua vida, hoje estão jogadas em adultério, jogadas em bebida, em vícios. Sabe por quê? Porque a boca falava uma coisa, mas o coração estava cheio de outra. Mas aqui, Jó não. Jó, apesar de toda a desgraça, ele disse, Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele pede para que pela sua esposa, amaldiçoa-se Deus e morre, ele diz que não, eu sei que meu Redentor vive, e enfim se levantará. Quando Deus fala essas coisas, aí o inimigo covarde do jeito que é, ele tenta acusar Jó de ter uma vida de interesses com Deus, que no verso 10 ele fala, acaso não cercaste, concebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos você tem abençoado grandemente, todos os seus bens se multiplicam nessa terra. Estende, porém, a sua mão contra ele sobre essas coisas e verá se ele não vai blasfemar na sua face, na sua cara. Ele tenta dizer que Jó é interesseiro. Mas Deus conhecia o coração de Jó e sabia que não era isso, porque Deus é o único capaz de conhecer o coração do ser humano. E aí a gente conhece a história. Deus permite que todo o mal venha sobre Jó. E conhecemos o final da história também. Com todo o mal que veio sobre ele, ainda assim ele manteve o caráter, a dignidade, a fé, a justiça de Deus. É esse tipo de homem que não se encontra hoje nos púlpitos. É esse tipo de homem que não se encontra mais nas igrejas. A igreja de Deus está morrendo. Porque a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Mas nós não conseguimos ter essa atitude. Basta uma dificuldade, sabe? Basta uma coisinha que aconteça, pronto, já não quero mais, já desanimo. Porque tá assim, tá assado. Entende? A nossa fé, ela está limitada a coisas que nós queremos. Se as coisas vão bem, se tudo está acontecendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Coloca lá um adesivo no carro novo, foi Deus que me deu. Coloca um adesivo na janela da casa, foi Deus que me deu. Mas quando você está com o teu aluguel atrasado, quando você não tem dinheiro sequer para pegar condução de ônibus, como tem sido a sua fé com Deus? Como tem sido? Será que você tem dito como Jó? Bendito seja o nome do Senhor? E na certeza que Ele se levantará? Pense nisso, reflita sobre isso. Talvez eu, assim como você, precisamos relutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra o nosso gosto, para que Satanás não tenha domínio sobre o mundo, não tenha domínio na minha vida, na sua vida. Para que nós possamos nos entregar por inteiro para Jesus. Jesus se deu por inteiro na cruz. Se dê inteiro para Ele também. Se entregue para Ele. Você, homem,
Seja um sacerdote do seu lar. Você, filho, honre seu pai e sua mãe. Você, esposa, seja uma mulher sábia. Seja um ouro de Ofir, como a Bíblia diz, que o homem que acha uma mulher de valor acha mais do que ouro, mais do que prata. Seja você essa pessoa. Que eu possa ser o sacerdote do meu lar. Que nós possamos nos unir para que o domínio desse mundo não fique na mão do maligno. Para que tantas pessoas não se separem. Para que tantas pessoas não se traiam, se matem. Para que tanta mentira não corra no meio da sociedade, no meio político. É eu e você que precisamos tomar essa decisão. A salvação ela é individual. Mas você pode encaminhar a salvação dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, através da sua vida, através do seu exemplo. Paulo diz assim, que quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Mas hoje tem tantas pessoas professando Cristo e continua sendo o velho homem, a velha mulher. Não mudou em nada. Está lá na igreja, nos dias de culto, mas quando está fora da lei, vivo como quero. Ninguém tem nada com isso, ninguém está vendo. Ainda que ninguém esteja vendo, o que é certo é certo. Porque se você pensa que as pessoas não estão te vendo, pode não estar te vendo. Mas há um lá em cima que está atento a todas as coisas. Pense nisso. Eu quero orar com você agora. Nosso bondoso Deus, que teu Espírito Santo possa descer sobre cada um de nós e possa nos dar, Deus, a condição que precisamos para poder buscar a salvação, para que nós possa também nos entregar por inteiro ao Senhor, buscar a tua face. E mais que isso, Deus, que nós possa ser exemplos para aqueles que se aproximam de nós, que nós possa, Deus, sermos sacerdotes de nosso lar, e assim, Deus, conduzir a nossa família, a Canaã Celestial, e a todos que nos rodeiam, possa ver em nós o exemplo de Deus e possa também voltar-se para Ele. Queremos nos colocar nas suas mãos como oferta viva ao Senhor e que nós sejamos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, queridos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e da tua família.